Crush Cartezin é a atual chefe da Casa Carsten, bem como candidata à 42ª rei de Lugnica. À distância, Crush parece ser vista como fria e pragmática, mas a verdade é que ela tem uma personalidade um tanto direta e está constantemente se esforçando para fazer o melhor por aqueles ao seu redor. Em sua personalidade, embora normalmente ela seja calma e séria, Crush é honesta, sincera, certa, sendo até um tipo de pessoa que está destinada a ficar acima dos outros, embora tenha muito talento e trabalhado muito para chegar onde está agora. Ela já é até mesmo a cabeça de sua família, terminando seu trabalho até melhor do que seu próprio pai. Ela prefere atuar sozinha e tem orgulho de uma guerreira. Crush também é bastante gentil e às vezes tem seu lado presunçoso, um pouco teimoso também. Como sua mãe, Helena Cartezin, ela se demonstra implacável e imprudente. Crush também é bastante cega a quaisquer sentimentos de amor acima da bondade, muitas vezes não entendendo por que certas pessoas se comportam de determinada forma na presença dela, como quando ela às vezes não entendia o comportamento estranho de Fourier Lugnica. No entanto, isso se aplica aos sentimentos de amor dirigidos a si mesma, já que ela comentou sobre seus sentimentos e que ela sentia pelos outros. Durante os eventos do Arco 3, as memórias de Crush foram comidas por Lei Batakaitos. Como resultado, ela agora não se lembra de nada de seu passado e regrediu para uma pessoa muito mais tímida e reservada. No entanto, indícios de sua forte personalidade ainda permanecem, como mostrado por ela ao manter a aliança contra o culto das bruxas para com o acampamento de Emilia, apesar também dos perigos que ela se envolveria a partir dali. Mesmo depois de ter sido mortalmente ferida pelo sangue de Capela, ela se preocupava em primeira instância com a saúde de Subaru, acima do seu próprio. Em sua história, Crush nasceu como filha única e herdeira da família Carsten, uma das famílias nobres mais poderosas do reino de Lugnica. Mesmo quando criança, ela era considerada uma raridade entre a nobreza, por ser a mais madura do que as outras crianças de sua idade. E também por chamar a atenção por ser uma garota que preferia coisas como armas, como seus enfeites. Conforme ela crescia, Crush desenvolveu uma preferência por roupas masculinas, e assumiu atitudes até mais masculinas, como aprender esgrima, o que rendeu rumores sobre ela dos outros nobres. Crush tinha um grande fascínio pela história dos Rei Leões, que viria a ser a base de suas ideais radicais, mas conflitantes sobre o estado atual de Lugnica. Sua amizade mais próxima é com Fourier, seu amigo de infância, e Ferris, o qual os dois teriam uma grande influência sobre ela, a ajudando a facilitar e encontrar seu equilíbrio entre Crush, como uma mulher, e Crush, o nobre que sentia que precisava se tornar para a casa de Carsten. Ocorreu um incidente com o Grande Coelho nas terras de Carsten. Seus esforços e liderança lá teriam um papel crucial na transmissão de seu pai à posição de chefe da família para seu casal semanas depois. Vários anos depois, Crush ficaria sabendo sobre os problemas em andamento da casa Arjari, por meio de um relatório de seus conselheiros. Não querendo que isso sobrecarregasse Ferris, que ainda tinha traumas de seu tempo com Arjards, e não querendo sobrecarregar mentalmente Ferris, Crush se esforçava para resolver o problema silenciosamente e escondido dele. Crush então iria diretamente para a propriedade de Arjari para confrontar Bien, Arjari e Maris para descobrir a verdade sobre o assunto que estava acontecendo. Depois de uma conversa tensa, Crush caiu em uma armadilha. Ela foi drogada pelo cheiro de um veneno inodoro no chá que ela havia recebido. Ela se veria presa na mesma cela subterrânea em que Ferris viveu anos atrás antes de ser resgatado por ela. Depois de uma conversa com Bien, Hannah Hagrid Metz mais tarde parecia afrouxar suas algemas para que ela pudesse escapar quando chegasse a hora. Crush, ainda sem saber em que lado aquela mulher estava, perguntaram os motivos por que ela teria o traído. Hannah apenas menciona que era por amor a Crush, mas esse no caso ela não compreenderia. Foi nesse ponto em que Crush percebeu semelhanças entre a aparência de Hannah e Ferris, mas a empregada iria embora antes que ela pudesse perguntar. Marius logo visitaria a própria Crush com a intenção de quebrar a vontade dela, preparando-se para fugir com ela e Ferris mais tarde, atacando e cortando ele e os soldados cadáveres ao redor. Ela então se encontrou com Julius no primeiro andar da mansão e com Ferris perturbado e abalado. Os três escaparam do inferno escaldante em que o lugar se tornou depois disso. Um ano depois, devido ao aumento da carga de trabalho dela causada pela família real ser incapaz de cumprir seus deveres, Crush encontrou um pouco de tempo para visitar Fourier, depois que ele adoeceu devido a uma epidemia que ele desconhecia e que varria o palácio. Por fim, um dia durante uma das suas visitas raras, ela levou Fourier aos jardins do pátio do palácio, sem que ela soubesse que aquele dia seria o último dia de vida dele. Relembrando os velhos tempos então, ele reafirmou sua promessa de infância com ela. Fourier então, depois de se declarar, morreu nos braços de Crush, mas a deixando em paz. No mesmo dia, o último membro da família de Lugnica haveria falecido, acabando assim com a sua linhagem. Crush, em particular, ficou indignada com a forma arrogante com que a corte real tratou a tragédia nacional. Isso então avançou rapidamente como uma nota de rodapé em comparação à perda do contrato entre o rei de Lugnica e o dragão Volcânica. Foi então que a insígnia do dragão, assim como a profecia sobre o próximo passo que o país deveria dar, seriam revelados. Crush é descoberto como o primeiro dos 5 candidatos em potencial com feitos dignos de liderar o país. Aprendendo isso com forte convicção, Crush voltaria ao jardim onde Fourier morreu e se juntaria para romper para sempre os laços com o dragão, cuja influência
ela se convenceu ter distorcido a maneira como Lugnica deveria ser. Mais tarde, ela participou da seleção real como uma das participantes com maior probabilidade de vencer, ficando para a par com Priscilla Balieri. Depois da visita inesperada de Subaru, Emilia se aproximou dela e pediu-lhe um favor. Ela pediu para que Subaru ficasse em sua propriedade e que Felix cuidasse de seu portão danificado. Ela concorda com isso e permite que Subaru fique em sua residência. Ela então concede até permissão para que Wilhelm o treine. E durante esse período, ela estava ocupada reunindo recursos na forma de equipamentos, montarias e soldado com o objetivo de caçar a baleia branca. Aparentemente do nada, Subaru veio até ela e afirmou que poderia prever o local de aparência da baleia, o que por sua vez seria perfeito para lançar uma emboscada. Em troca, ela propôs uma liderança temporária entre seu acampamento e o acampamento de Emilia. Ela aceitou os termos e, junto à liderança heterogênea, foi capaz de finalmente derrubar a baleia branca, após uma batalha árdua e bastante difícil. Crush se separou de Subaru enquanto ele seguia para a mansão Weathers. Enquanto ela voltava para a capital junto com os mortos e feridos da luta, ao longo do caminho, o grupo encontrou Laiba Tecate, que comeu então as suas memórias. Apesar disso, sua força, vontade e personalidade ainda brilharam com a sua promessa de que se tornaria ainda melhor do que a sua pessoa de antes. E apesar disso, ela não desfez seu contrato com o acampamento de Emilia, mesmo com as falas preocupadas de Ferris. Um ano depois, Crush e seus outros candidatos são convidados para Cararag por Anastasia. Lá, eles enfrentam uma terrível ameaça quando recebem os arcebispos do Pecados em ataque à cidade de Priestelas. E todos os candidatos reais e seus lacaios se unem para salvar a cidade. Através de uma série de encontros que finalmente consegue expulsar os arcebispos, Crush é envenenado pelo sangue de dragão Capella. Sim, mais uma vez o autor fazendo com que ela sofresse mais do que precisa. Subaru naquele momento foi capaz de desfiar o veneno de sua letalidade e foi capaz de prevenir sua morte, mas ela ainda continua envenenada. Esses foram um dos motivos então de Subaru partir com Anastasia e o grupo para a Torre de Pleiades em busca do sábio Shaula, para que ele pudesse resolver os problemas e o envenenamento do sangue de Capella sem que isso machucasse diretamente ele ou qualquer outro tipo de portador. Cavaleiro. Felix Arjard é o cavaleiro oficial de Crush e seu amigo de infância. Ele não possui habilidades chamativas quando se trata de combate físico, porém, ele é o melhor de seu reino quando se trata de magia de cura, sendo mais jovem ao receber o título azul. Além de possuir uma resistência extracelular incrível, o tornando difícil de se matar. Ele é totalmente leal para Crush e se preocupa em sua primeira instância com ela, acima até de si mesmo. Este se deve por causa de que Crush havia feito por ele no passado. Mesmo sem ele, Crush é forte o suficiente para se defender, e no caso, ela pode derrotar Felix sem qualquer tipo de esforços, uma vez que Crush no passado até batalhou contra Julius e o venceu, mas este foi quando eles não se conheciam. A questão por trás dela escolher Felix como seu cavaleiro se deve à relação do seu passado com ele profundamente. Isso nos leva então aos relacionamentos. Felix Arjard era seu amigo íntimo de infância, isso desde que ela o salvou de seus pais abusivos. Felix é muito leal a Crush e quase sempre seguirá suas ordens. Ele se preocupa profundamente com Crush, ficando muito abalado com a condição dela depois que ela foi infectada pelo sangue do dragão negro Capella. Ele chega até a exigir a localização de Sirius, para que então ele pudesse torturá-la para poder saber de alguma forma de curar Crush. Ele é constantemente grato a Crush por salvá-la de seus pais. Sendo assim, Crush é tão importante para ele que ele praticamente perderia seu sentido de viver e perderia seu propósito, além de que ele quebraria se ela simplesmente desaparecesse de suas memórias. Crush também confia 100% em suas habilidades como curandeiro, fazendo com que ela arrisque sua vida sem hesitar, sabendo que ela tem um escudeiro fiel. Crush vê Felix como seu amigo mais próximo, dizendo até que ele é o único que realmente conhece o coração dela. É sugerido também que Felix pode estar romanticamente interessado em Crush, mas infelizmente ele fica só na friend zone. Fourrier Lugnica. Fourrier foi o primeiro e único interesse romântico de Crush. O quarto príncipe de Lugnica cresceu ao lado de Crush e Felix. Eles apoiavam um ao outro durante seus anos de formação. Depois de adoecer, ele conseguiu resistir por mais um ano, mas um dia pediu a Crush que o levasse ao jardim onde se conheceram. E lá, ele confessou seus sentimentos todos para ela, antes mesmo de falecer em seus braços. Wilhelm van Astra. Wilhelm é o ex-santo da espada e seguidor leal de Crush. Ela o valoriza por suas habilidades como espadachim e o mantém por perto como uma espécie de guarda-costas. Emilia. Crush vê Emilia como uma rival pelo trono, mas não tem má vontade em relação a ela. Natsuki Subaru. Embora inicialmente ela tivesse uma opinião muito ruim sobre Subaru, o incidente com a baleia branca a fez o reavaliar, e ela até confessou a desenvolver sentimentos por ele. Não sentimentos românticos. Isso, segundo o autor, seria impossível, mas todo sentimento que ela tinha por ele ou por outras pessoas mudou quando ela teve suas memórias comidas. Ela lutou lado a lado de Subaru mais uma vez em Priestella, mas foi mortalmente ferida por Capella e posteriormente foi salva da beira da morte por ele. Família Karsten. Ela herdou muitos traços de sua personalidade de sua mãe, Helena Karsten, e de seu pai, Mackhart Karsten. Habilidades. Proteção divina. Crush tem a proteção divina da indicação do vento.
Isso permite que ela leia o vento e veja coisas invisíveis como o próprio vento. Crush também pode usá-lo para ler as situações das emoções das outras pessoas, tornando-a capaz de dizer se alguém mentiu ou não. Ela pode ativar ou desativar essa bênção à vontade e também pode diferenciar um vento de emoções e mentiras em uma ventania. Porém, ela possui dificuldades em ler o vento quando Reinhard conta algum tipo de mentira. Embora ela possua essa bênção, ela comentou que sempre duvida ainda assim de sua habilidade. Magia de vento. Crush é altamente habilidosa em magia de vento, permitindo-a combiná-lo com suas habilidades de espadachim para resultados devastadores. Um golpe sem derrubadas. Crush combina suas habilidades de espada e magia de vento para desencadear um golpe de espada que permite que ela corte qualquer coisa dentro do seu alcance, com um tipo de lâmina invisível. Espadachim habilidoso. Crush é considerada habilidosa no uso de espada e em combate, ou até mesmo em usar magia de vento para agir como uma arma. Já foi dito pelo autor que ela possui a mesma força que Ren. Atualmente, com as memórias perdidas, seu poder total se resume a apenas 1/6 do poder total que ela possuía antes. Porém, ela não venceria ainda assim Priscilla Barriere em um confronto, mesmo com seu poder total. Equipamento. Ela impôs o Leão Rampage, uma espada que carrega o brasão em forma de leão da família Casten em guarda cruzada. Curiosidades. Segundo o autor, o aniversário de Crush é dia 4 de abril. Ela tem medo de altura, também conhecido como acrofobia, já que isso foi mencionado no arco 5. Porém, seu maior medo é de que ela perca ou acabe vendo morrer alguém especial para ela. Ela é notavelmente protegida quando se trata de romance, pelo menos quando é dirigido-se a ela. Ela tem o hábito de erguer o dedo para cima quando vai explicar alguma coisa. Em seu 14º aniversário, seu pai lhe deu uma adaga com a cabeça de leão em seu punho, que se tornou uma lembrança favorita para lembrar dos reis leões de Iori. Quando criança, ela jogava cartas com as filhas de demais nobres, sem muito entender o alcance de sua bênção divina, resultando sempre em sua vitória. Então, ela se sentia culpada e sentia que estava trapaceando, por isso, ela apenas jogava cartas com Ferris, ou Fourier, depois disso. Em seu 15º aniversário, seu maior desejo foi o de querer beber bebida alcoólica. No mundo de Rizir, 15 anos é a idade adulta. Com isso, ela infortunou seu pai até que ele acabasse se rendendo. Ano após ano, ela relembrava seu pai de quanto tempo faltava para completar seus 15 anos. O conhaque, brandy ou brands são suas bebidas favoritas. Em disputa alcoólica, Priscilla ainda venceria em questão de aguentar beber. Ela foi a primeira a ser selecionada para a seleção real. Ela gosta do provérbio: se o demônio da espada teve esposa, então com bastante esforço, nada é impossível. Suas cores favoritas são vermelho e azul. Existem 5 pessoas em que ela confia: Ferris, McHart, Wilhelm, Marcus e Subaru, isso respectivamente. Durante as negociações do terceiro arco, Crush revelou como tinha o hábito de escrever inimigo na palma de sua mão e depois engolir para poder se fortalecer. Poucos dias depois, esse mesmo truque foi usado e repetido por Lai Batekaitos, devorando seu nome para se fortalecer. Quando alguém cita Crush-sama, o Sama está escrito em hiragrama. Antes, quando ele tinha suas memórias, o Sama estava escrito em kanji. O autor quis fazer isso para separar as personalidades das memórias. Pretty like a girl, I need go 5 stars to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, hitting like I'm underwater. Had my tattoo since Shibuya, always think I'm of the underworld. もう死んでいる。